Então, na aula de hoje, vou começar a falar de entomologia básica. Eu vou apresentar falar das estruturas básicas dos insetos. A gente vai estudar também sistema respiratório, circulatório, sistema nervoso, né? De uma forma bem simplificada, né? E depois a gente já parte para a entomologia agrícola mesmo, que é o nosso maior foco. Antes da gente começar a falar já da parte de anatomia dos insetos, falar dos tipos de ases, da importância da cor dos insetos, né, que a gente vai ver que a cor que os insetos apresentam, muitas vezes são para possibilitar eles se camuflarem no ambiente, ou eles mimetizarem uma outra espécie de inseto que são venenosas, ou de mimetizar uma espécie de inseto que é pouco palatável para escapar de predador. Então, vamos falar um pouquinho dessas características, né, anatômicas dos insetos, ou melhor, falando de forma mais simples, morfológicas dos insetos. Mas antes disso, queria falar de alguns pontos curiosos sobre os insetos. O fantástico mundo dos insetos aí, como eu sempre costumo pontuar para dar esse impacto, mas realmente os insetos são seres aí muito interessantes, né? Só para vocês terem ideia, os insetos eles existem na Terra há cerca de 330 milhões de anos, a data do fóssil mais antigo até agora encontrado, né? A maioria das ordens da classe Insecta que existe atualmente é da era aí Permiana, que é de 200 a 240 milhões de anos. Para vocês terem ideia, a barata comum, essa barata aqui doméstica, né? Por exemplo, ela encontrou fósseis dela de 250 milhões de anos. Então, são seres muito antigos, né? Os insetos, para vocês terem ideia, são de todos os organismos, né? Os mais abundantes. Cerca de 80% de todas as espécies do reino animal são insetos. E ainda se tem aí um levantamento que estima-se que falta ser estudado, catalogado, 2 milhões a 5 milhões de espécies que ainda não são conhecidas, de insetos que estão aí nas florestas, na natureza, e ainda não foram estudadas de forma taxonômica e caracterizadas como uma nova espécie. Então, é um mundo muito diverso e muito abundante. Dificilmente tem um local da Terra que não tem inseto, tá? Com exceção no mar aberto, né? No meio do mar não vai encontrar insetos. Mas em até as regiões mais frias do mundo, nas regiões mais quentes, se encontram insetos. Para vocês terem ideia, na região antártica tem cerca de 40 espécies de insetos que conseguiram, ao longo dos milhares de anos, se adaptar às condições de clima frio e sobreviver nesses ambientes. Eles também são encontrados em regiões como no Himalaia, que tem uma grande altitude, né, de 6 mil metros acima do nível do mar. Os insetos, eles vivem algumas espécies se adaptam em viver até em temperaturas congelantes, até em temperaturas muito quentes, porque eles se adaptaram, foram selecionados os que se adaptaram àquelas condições, e eles sobrevivem nessas condições mais inóspitas, né, até para nós humanos. Para vocês terem ideia, tem uma espécie, né, de inseto, alguns poucos insetos são capazes de aguentar temperaturas extremas, né, mas tem um caso bem conhecido que é de uma espécie de um díptero, do gênero Polypedium, aqui, se destacando aqui, é que ele vive em lama, na África Oriental. À medida que a lama vai secando, né, a larva se afunda e ela fica ali, ela produz uma casca que protege seu corpo, ela fica naquele ambiente até que volte a ter umidade. Assim que tem umidade novamente no ambiente, ela recupera a turgescência e volta ali a viver. Assim, ela está viva, mas volta a ter o seu ciclo iniciado, né? Continuado, na verdade. Tem espécies, né, para vocês terem ideia, que sobrevivem a temperaturas
muito altas, de 100 graus Celsius e até temperaturas muito baixas, de temperaturas negativas. Um outro caso de inseto que vive em condições extremas é de um díptero do gênero Ephidra, que vive no lago aí Great Salt Lake, em Utah, nos Estados Unidos, que é um lago com muita salinidade. A salinidade desse lago aí é de 20% de cloreto de sódio. E essas larvas elas sobrevivem nessas condições, mas também conseguem sobreviver em condições não salinas. Mas ela tem uma adaptação para conseguir sobreviver nessas condições de uma água com alta salinidade. Então, pessoal, para vocês entenderem que os insetos, eles são, ao longo dos milhares de anos, se adaptaram ao ambiente, né? E conseguiram ocupar praticamente todos os lugares do nosso planeta. E nós temos muitos insetos que nos ajudam a produzir alimentos, por exemplo, os insetos polinizadores, que são as abelhas, as mamangavas, né, que sem elas nós teríamos pouca produção de alimentos e alguns casos, como o do maracujá, ele é altamente dependente aí das mamangavas, que são essas abelhonas aqui, escuras, pretinhas, né? Então, sem os insetos polinizadores não produzem. Como também a soja, se não tivesse inseto polinizador, teríamos uma produção mais baixa. Então, são insetos muito benéficos, abelhas, as mamangavas, né? Como exemplo aí de insetos polinizadores. Também temos insetos benéficos que, como as abelhas, produzem mel, produzem cera. Temos o bicho da seda, deixa eu mostrar a foto do bicho da seda. Vocês já ouviram falar aí do preço da seda verdadeira, né? A seda é um tecido muito caro, tá? E ela é produzida a partir do casulo de uma espécie de lepidóptero. Estou mostrando aqui o adulto do bicho da seda, a fase larval e a pupa. É desses fios que são tecidos por esse inseto no final da fase larval, quando ela produz a pupa, é que é extraído os fios de seda, que produz aí esse tecido caríssimo, né? Que tem um alto valor de mercado. A seda verdadeira é muito cara. Que é produzida por esse. E hoje tem fazendas que são próprias na produção da seda. E usam, sabe qual que é a planta que usam para alimentar o bicho da seda? Folhas de amora. Então, tem o cultivo de amora para alimentar as fases larval do bicho da seda. E depois, até chegar no ponto de pupa, que vai feito um tratamento, né? Que a gente vai falar com mais detalhes quando a gente estiver estudando a ordem dos lepidópteros. Vamos falar com mais detalhe aí. Como que é extraído esses fios de seda, né? Na verdade, o insetinho vai morrer, né? Que está aqui dentro, na fase de pupa, ele morre, porque passa por um processo ali de aquecimento para retirar os fios, tá? Temos insetos também que são importantes na produção, por exemplo, de corantes, até corantes alimentícios, algumas cochonilhas que produzem substâncias que dão cor ao alimento e são usados em corantes alimentícios, tá? Temos também insetos que produzem a laca. A laca é tipo um verniz, né? Uma substância que é usada atualmente também para dar acabamento em móveis, só que é usado desde os tempos mais antigos, lá nas cerimônias dos egípcios, dos chineses, já era usada essa substância que é produzida por um inseto aí, a espécie Coccus laca, que ele, ao se alimentar de uma planta, ele produz essa excreção aqui, que vocês estão vendo nessa imagem abaixo, e dessa excreção que é produzida a laca, que é usado para acabamento aí de móveis. Eu não coloquei nenhuma imagem aqui da laca, mas também é um inseto aí de importância econômica benéfico para o ser humano. Temos insetos que são predadores e parasitoides de insetos pragas, né? Que nós temos duas imagens nesse slide. Nós temos aqui o tricograma parasitando ovos e temos uma vespa predando uma lagarta. Isso a gente vai falar bastante dentro do nosso tema, que são os insetos benéficos, né? Os insetos que são predadores e parasitoides que são
agentes de controle biológico muito importantes para a agricultura. Tanto a agricultura brasileira como mundial tem se expandido muito o uso de agentes de controle biológico, insetos predadores e insetos parasitoides. Nós temos também insetos que se alimentam de matéria orgânica, como é o caso do rola-bosta, um besorrinho bem conhecido. Ele ajuda da decomposição de matéria orgânica, inclusive fezes de bovinos. Não sei se vocês sabem, mas a mosca do chifre, que é um problema aí para os pecuaristas, ela faz a oviposição nas fezes dos bovinos. Com a ação do rola-bosta, que é um besorrinho, deixa eu ver se eu tenho algum aqui, eu não tenho um rola-bosta aqui, mas é um besorrinho que ele faz a incorporação das fezes ao solo e não vai ter esse ambiente para a mosca do chifre fazer sua oviposição. Dessa forma, reduz o problema de mosca do chifre no gado, né, que é uma praga aí dos bovinos, que causa, enquanto tem aquela quantidade enorme de mosca do chifre sugando ali na parte dorsal do animal, né, o animal não se alimenta bem, não bebe água bem e perde peso, né. Para bovinos de leite, isso significa perda de produção de leite. Para bovinos de corte, perda de peso, né? Ou não ganho de peso desses animais por ficarem tão estressados com esses insetos sugadores, que é a mosca do chifre. Temos insetos muito importantes que melhoram a aeração do solo, que eles vivem no solo e formam galerias no solo, melhoram a aeração do solo, revolvimento do solo. Insetos hoje tem muito, aqui no Brasil, algumas pesquisas, mas em outros países, há o uso de insetos na alimentação humana. Os insetos, eles fornecem, por grama, muito mais proteína do que a carne bovina. Vocês vão falar, professora, mas isso é uma realidade muito distante, que a gente tem espaço para produzir carne, né, para produzir bovinos, para produzir aves e também suínos, isso não vai dar certo. Mas existem países em que a disponibilidade de fontes de proteína é muito baixa. E os insetos representam uma fonte de proteína importante. A proteína é o alimento mais caro. Todo mundo sabe que quando você vai no mercado, o que pesa mais na hora que você compra a carne, né? Principalmente, aí tem umas épocas que a carne bovina está muito alta, né? Então, o uso de insetos na alimentação já é realidade em alguns países asiáticos, como vocês já viram, né? E a gente vai falar em algumas aulas com mais detalhes sobre isso. E também tem sido alvo de pesquisas aqui no Brasil, em algumas universidades, em alguns centros de pesquisa, e até eu mesmo já experimentei tenebro, que é uma larvinha de um besorrinho, que foi criado, isso, pessoal, é criado em laboratório próprio, batido dentro das normas, feito análise para ver questão microbiológica, e tem sabor de uma castanha torrada, ele é torradinho e pode ser utilizado no incremento de proteínas de alimentos, por exemplo, uma farinha que é incrementado em alguma receita. Todo mundo, quando eu falo isso nas aulas, torce um pouco o nariz, né? Mas, inclusive, é uma realidade para populações de renda mais baixa e também em países onde a disponibilidade de proteína é baixa. A gente vai chegar num ponto que vai discutir melhor essa questão do uso de insetos na alimentação, tá? Também nós temos, aqui eu falei da produção de laca, do bicho de seda, nós temos pesquisas com insetos sendo utilizados para melhorar a cicatrização. Essa imagem que vocês estão vendo o ratinho aí foi uma pesquisa na Unesp que, usando essa cobaia, né, esse ratinho é uma cobaia, onde foi colocado numa ferida uma mosca aí da espécie Crisomia putória, que auxiliou no processo de cicatrização. O que ia durar 35 dias, esse processo de cicatrização, reduziu para uma semana. Então, tem pesquisas também dentro da área da medicina, né? Os insetos também há muitos anos são reconhecidos pela importância em pesquisas na área de genética e hereditariedade. A Drosophila melanogaster é uma espécie que foi muito usada em pesquisas para avaliar a genética. Inclusive, quando a gente estuda genética dentro da biologia, sempre a gente ouve falar nessa espécie Drosophila melanogaster, que foi usada em pesquisas aí
de genética. E também temos os insetos que auxiliam a desvendar crimes. Eu até mostrei para vocês no início da aula aqui, né? Esse livro que eu estou lendo, eu ganhei esse livro, que é Entomologia Forense, e eu estou lendo ele, que é Quando os Insetos Ajudam a Desvendar Crimes, tá? Então, isso também dentro da parte a parte forense, né, de desvendar crimes, muitas vezes os insetos que são encontrados ali no local do crime ajudam a desvendar quanto tempo foi o crime, a desvendar muitas informações do crime, tá? Então, tem essa área também de entomologia forense que auxilia o ser humano a desvendar aí crimes. Mas a gente não vai entrar, claro, dentro dessa situação. Tem cursos próprios para isso, tá? Mas a gente não vai entrar dentro, só aqui dando exemplo. E temos os insetos que são problemáticos para nós humanos, né? Aqui dentro do nosso curso de agricultura, a gente foca nos insetos que são problemáticos dentro da agricultura, causando danos diretos. Aqui eu coloquei uma foto da Helicoverpa zea, causando um dano numa espiga de milho. Mas temos diversos insetos pragas, alguns que a gente já falou e muitos que nós vamos falar, e muitos que a gente não vai conseguir abordar porque é uma grande quantidade de insetos fitófagos que causam danos nas mais diversas culturas que aqui no Brasil cultivamos, e também tem inseto praga pelo mundo todo, né, causando aí redução nas produtividades. Além também de ter insetos que transmitem vírus, transmitem bactérias, a gente já falou bastante sobre isso também, e vamos falar mais. Só que também temos insetos que danificam grãos armazenados. Não sei se vocês já, até nas casas nossas mesmo, às vezes você guarda ali um pacote de feijão aberto e fica ali por muito tempo e você esquece de usar. E quando você vai usar, tem uns carunchinhos, que são os pequenos coleópteros que estão detonando ali seu feijão. Então, dentro dos armazéns, pessoal, dos grandes armazéns de milho, de soja, de feijão, diversos grãos, tem que ter muito cuidado no controle desses insetos pragas, porque eles podem sim danificar esses grãos armazenados e, claro, reduzir a qualidade e o preço desses produtos na hora da venda, certo? Temos os insetos que são problemáticos para a nossa saúde. Aqui eu coloquei uma foto do barbeiro, que é um percevejo aí que é vetor do protozoário do Trypanosoma cruzi, né, que causa doença de Chagas em nós humanos. E também nós temos o caso bem conhecido por nós, que é o Aedes aegypti, né, que é vetor do vírus que causa a dengue. Temos muitos outros casos aí. O Aedes, ele também transmite outros vírus, né, Zika, chikungunya, e temos outros casos de insetos que são problemáticos para nós humanos. Então, esses são alguns dos malefícios que os insetos podem causar. Agora a gente vai começar a falar mesmo da parte aí morfológica dos insetos. Aqui eu só coloquei algumas características, né, da classe insecta. A gente estudou algumas delas nas últimas aulas. Corpo dividido em cabeça, tórax, abdômen, né? Isso é característica da classe insecta, diferente lá da classe aracnídea, que é cefalotórax, abdômen. Tem um par de antenas, todos os insetos vão ter, né? A maioria dos insetos tem 2 pares de asas, com exceção dos dípteros, que tem um par de asa. Os insetos, eles têm, o tórax apresenta 3 pares de perna, né? Aqui no tórax que fica inserida as pernas dos insetos, então os insetos apresentam 3 pares de perna. Os insetos, eles têm a abertura genital, próxima aqui ao final do abdômen, e também a abertura por onde eles têm o excremento, né, nós vamos estudar o sistema aí dos insetos secretor também. E a maioria das espécies apresentam metamorfose. M-metal, metamorfose incompleta, que passa por ovo, ninfa e adulto. E nós temos os insetos com metamorfose completa, que passa por ovo, larva, pupa e adulto. Gente, pensando, eu vi algumas respostas, só aqui esclarecendo, o inseto que é holometábulo, ele não passa por ninfa. É ovo, larva, pupa e adulto, tá?
Os insetos hemimetábulos é que eles têm as fases de ninfa, é o ovo, ninfa, adulto. Só que tem vários estágios ninfais, que ele vai fazendo a equidise, crescendo até chegar na fase adulta, tá bom? E não é a única diferença, porque eu vi muita gente respondendo que a única diferença do adulto para a ninfa é a asa. Muita gente escreveu isso. Gente, o tamanho do inseto, ele ainda não é maduro, assim, o sistema reprodutivo dele não está maduro, então ele passa por todo um desenvolvimento. Não é só a presença e a ausência de asas que determina o inseto estar na fase adulta ou na fase de ninfa. Tá? É o tamanho, ele vai desenvolvendo, ele também está desenvolvendo todo o seu sistema reprodutor, ele vai estar apenas pronto para a reprodução ali na fase adulta. Então, tem várias diferenças. E tem os ametábulos, que eu falei que é um exemplo, é a traça de livro, que ele não passa por metamorfose, essa espécie de inseto, tá? Eu vou mostrar a foto amanhã, porque eu tive probleminha aqui com os slides, não consegui abrir. Nessa imagem aqui, nós temos toda a divisão do corpo do inseto, né? As principais estruturas do corpo do inseto. Aqui, as três divisões, cabeça, tórax, abdômen, né? E aqui vem as estruturas. No número 1, o aparelho bucal, que nós vamos ver que tem uma variação de aparelhos bucais de acordo com o tipo de alimentação desses insetos. Por exemplo, o gafanhoto, ele tem um aparelho bucal mastigador, que é próprio da característica dessa ordem pelo hábito de alimentação dele. Os mosquitos têm um aparelho bucal diferente. A borboleta, né, ela tem um aparelho bucal do tipo espirotromba. Na fase adulta, ela se alimenta de néctar de plantas, mas na fase larval, é um aparelho bucal mastigador, as larvas da borboleta. As antenas, né, aqui o olho composto, o inseto, quanto mais rápido é o inseto, maior número de omatídeos ele tem ali no seu olho composto. Ele vê, por exemplo, o mosquito, a mosca doméstica, a mosca varejeira, ela vem em 360 graus. Por isso que é tão difícil quando ela está uma mosca sadia, né, você capturar ela, porque ela vê em uma dimensão de 360 graus. Ela está vendo tudo em volta dela, porque ela tem uma grande quantidade de omatídeos compondo esse olho. Então, tem uma visão bem ampla do espaço. As libélulas também têm uma grande quantidade de omatídeos, elas são muito rápidas, então elas têm uma visão muito ampla do ambiente que elas estão. Os ocelos, não são todas as espécies que apresentam, e eu vou mostrar numa imagem daqui a pouco, mas as cigarras, por exemplo, elas têm ocelos. São óleos rudimentares, óleos primitivos, que hoje, né, depois da evolução da espécie, eles têm a função apenas de captar luz, tá? Eu vou falar com mais detalhes de todo o corpo aqui do inseto nos próximos slides. A gente vai demorar um pouquinho, algumas aulas para completar esse estudo aí. Dentro dessa parte que nós vamos estudar, falando de anatomia, né, vamos estudar as estruturas dos seres, mas aqui, de uma forma mais simples, vamos falar que vamos estudar a morfologia dos insetos. Os principais pontos que nós vamos estudar nessas aulas, nas próximas aulas. A organização geral dos insetos, que é tipo de como que é as pernas, aparelho bucal, as asas, a função das antenas, isso dentro de uma organização geral dos insetos. Vamos estudar depois sistema digestivo, excretor, sistema respiratório, circulatório e reprodutor dos insetos, tá? Começando a falar aqui da organização geral dos insetos, do formato de insetos. Quando vocês observam uma caixa entomológica, quando vocês observam o formato de inseto, nós temos uma diversidade muito grande, até dentro das próprias ordens. Aqui nós temos um coleóptero, deixa eu ver aqui se está aparecendo na imagem. Esse que eu montei, né, na sexta-feira, tem um vídeo lá para vocês assistirem, quem quiser. Está lá no Class, um vídeo montando o coleóptero. Ele tem esse formato mais alongado, e olha aqui uma joaninha, que também é um coleóptero. Deixa eu ver se está conseguindo visualizar. Tem esse formatinho mais arredondadinho. Então, nós temos uma diversidade de formatos de insetos, né?
Então, a forma é bem característica da espécie. Temos desde insetos mais arredondados, mais alongados, mais oblongos. Temos aí formatos diversos de insetos. Aqui esse coleóptero, que diferente, né? Mais arredondadinho. E também, esses formatos têm variação, como eu disse, de espécie para espécie, também de uma estrutura para outra. Por exemplo, a libélula. Deixa eu pegar uma libélula aqui para mostrar para vocês. A libélula, ela tem a parte da cabeça, né, arredondada, uma cabeça subglobosa, arredondadinha, e o corpo da libélula, ele é subcilíndrico, ele é arredondado aqui o abdômen, né, e comprido. Então, as formas são mais diversas dos insetos, né, das espécies de insetos. A que eu estava falando também da libélula, ela tem o olho composto por vários omatídeos. Uma libélula tem uma visão bem ampla do espaço, por isso que ela tem um voo tão rápido, né? E é tão difícil de capturar uma libélula, porque ela tem uma visão muito ampla do seu ambiente. Com relação ao tamanho, pessoal, nós temos desde insetos minúsculos até insetos muito grandes. Aqui eu coloquei como exemplo um inseto grande, que é um bicho-pau, uma espécie aí do gênero Farnácea, que chega na fase adulta, mede 33 centímetros de envergadura. E aqui eu coloquei até uma lâmina, né, do inseto, um himenóptero, que mede aí 0,139 milímetros, bem pequenininho, 1 milímetro, né, um pouquinho mais de 1 milímetro quando você olha na régua. Aqui é uma lâmina, está aumentada a imagem, né. Então, temos desde insetos muito grandes até insetos muito pequenos. Então, tem uma diversidade de tamanho de insetos aí na natureza. Até dentro da própria ordem de coleópteros, nós temos aqui esse insetinho aqui é um coleóptero minúsculo. E nós temos esse aqui enorme, né? Então, tem uma diversidade de tamanho muito grande de insetos dentro até da mesma ordem de insetos, aqui 2 exemplos de coleópteros, certo? A coloração dos insetos. Os insetos têm uma diversidade de cor muito grande, como vocês já observaram na natureza, como eu já mostrei alguns aqui. Todo mundo já viu insetos de uma cor muito bonita, muito atrativa, insetos que camuflam com o seu ambiente. É o caso, por exemplo, da própria esperança, né, que é um ortóptero, que ela tem essa coloração esverdeada. Temos várias espécies de esperança, né, que tem esse nome popular de esperança, que tem a cor para camuflar com o meio, né? Ela tem essa coloração que vai auxiliar ela a camuflar e fugir dos predadores. Então, a coloração, nós temos diferentes funções de coloração nos insetos. Temos a coloração ocultante, que é essa função, né, que o inseto ele vai se camuflar com o ambiente onde vive. Eu até coloquei aqui uma foto. Isso aqui é uma espécie de esperança, tá? Não é um louva-a-Deus. Isso aqui é um louva-a-Deus. Os louva-a-Deus, eles são da ordem Mantódia, tá? Os louva-a-Deus, vocês podem ver que eles têm sempre coloração esverdeada também. Eu não tenho nenhum para mostrar aqui, deixa eu ver. Eu tenho um indivíduo aqui, um louva-a-Deus, só que é outra espécie. Esse daí vocês veem que ele até parece folhas, né? Ele tem esse da imagem, que eu já vou voltar lá na imagem, ele parece que tem até as estruturas do corpo dele, as extensões ali no tarso, parece folhinhas, né? Ele que se camufla aí com o ambiente. Nós temos colorações de insetos que são chamadas de apossemática, que é de alerta, ou seja, para o predador pensar assim, cores mais fortes, como cores vermelhas, cores amarelas, nos insetos representam perigo. Para o predador falar, não, esse inseto ele é perigoso, ele é venenoso. Aqui é um exemplo de uma lagarta com essa coloração apossemática, que essa coloração amarelada significa perigo. As abelhas Europa, por exemplo, aquela coloração amareladinha no abdômen, ela representa também, para os predadores, né, um
risco, né? Essas cores dentro do meio dos animais, ela é um sinal de alerta para os predadores. Ah, esse inseto é tóxico, esse inseto tem veneno, esse inseto, ele pode me matar. Isso para o predador ficar em alerta, tá? E temos colorações preventiva, ou também chamada de colorações assustadoras. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a borboleta coruja. Essas manchas nas asas são para dar medo nos predadores mesmo. Ela parece dois olhos, né? E ela é para assustar os predadores, como se fosse um outro tipo de animal, não sendo um inseto, para espantar os predadores, tá? E essa outra aqui é um insetinho chamado de jequitirana-boia. Ele é da mesma ordem da cigarrinha, tá? É um hemíptero. E ele tem uma prolongação aqui no corpo que parece até a boca de um jacaré. Isso é para pôr medo nos predadores também, para assustar, como se fosse até um animal maior, então que é perigoso, e provocar ali a rejeição dos predadores a esse inseto. Nós temos uma coloração que é chamada de mimetismo batesiano, que foi estudado, né, pelo Dr. Betts em 62 na região amazônica aqui no Brasil. Deixa eu colocar aqui a imagem de um mimetismo batesiano. Aqui nós temos diversas espécies de borboletas que elas estão mimetizando uma outra espécie. Isso acontece, uma espécie, ela mimetiza, uma espécie, por exemplo, de borboleta, né? Ela vai mimetizar a cor de uma outra espécie que é menos preferida por predador, por ter gosto ruim, por ser não palatável. Então, ela passa a imitar essa espécie. Isso, gente, não acontece do dia para a noite. São anos, milhares de anos de modificações morfológicas, né? Ela passa a mimetizar, a imitar outra espécie que não é predada, para ela também passar a não ser predada por diversos predadores aí na natureza. E dessa forma, ela tem a aparência de um inseto que é pouco palatável para conseguir também escapar dos predadores. Tá? Vê tanto que esse mundo dos insetos é curioso, né? E temos um mimetismo mulleriano, que é isso que vocês estão observando aqui, de várias borboletas com colorações parecidas. Nesse caso, são aí espécies não palatáveis, que não têm sabor agradável para o predador, né? E o predador já reconhece pela própria cor da borboleta, né? Não, essa aí não é palatável. Ou isso também pode acontecer não só com borboleta, gente, aqui é só um exemplo, né? Pode acontecer com insetos que mimetizam um outro mecanismo de defesa que assemelha a outra espécie. E esse tipo de mimetismo o predador ele aprende, esse inseto ele não é bom para me alimentar, então ele passa a rejeitar aquele inseto na predação, e aí ocorre o aumento de espécies miméticas, ou seja, de espécies que se parecem. Aqui nós temos diversas espécies, né, com mimetismo mulleriano, que se parecem e foram, ao longo de milhares de anos também, tendo essa alteração de cor, porque tinha uma espécie que não era preferida por alguns predadores. Muito interessante essa questão, né, de mimetismo, do uso das cores dos insetos para eles conseguirem escapar de predadores, principalmente a função da cor, né, uma das principais funções da cor é escapar de predadores. A coloração dos insetos, ela pode ser tanto estrutural como físico-química. Nós temos aqui dois exemplos, eu inclusive tenho uma das espécies aí, que é o Euchoma gigante, que ele, inclusive é uma praga, e tem alguns relatos dele ser problema em algumas frutíferas, né? Esse inseto, ele apresenta essas colorações metálicas, ele é metálico, deixa eu ver se vocês, como é que tá a imagem aqui. Estão vendo? Essa coloração toda metálica, muito bonito, né? Esse tipo de coloração metálica é resultado de formação na estrutura da cutícula, que a gente já vai estudar qual que é a cutícula, né?
mas essa proteção do corpo do inseto superficial, com algumas estrias e enrugamento, e tem ali a formação dessas cores, tá? Isso é um tipo de coloração estrutural, ou também chamado de coloração física. A coloração físico-química, elas resultam da combinação de modificações estruturais com pigmento. Exemplo, isso aqui é uma borboleta, né? A Ornithoptera pseudon. Para a formação dessa cor que vocês estão vendo aí, esse amarelo, meio esverdeado, né? É uma junção do azul da estrutura ali das asas, com o pigmento amarelo das escamas. Toda escama toda asa de borboleta ali é recoberto por escamas, tá? Microescaminhas. E até o nome lepidóptero dessa ordem, lepidóptero, vem dessa questão de asas recobertas por escamas. Então, a associação do azul da estrutura da estrutura da asa membranosa recoberta com o pigmento amarelo das escamas da asa, formam essa coloração que vocês estão vendo aí, de uma coloração amarelada, né, bem bonita. Então, aí a cor também é um aspecto bem importante para os insetos, em alguns casos para eles fugirem de predadores, em alguns casos até para atrair ali o outro para a cópula, né? Vamos falar um pouco da estrutura do inseto, o exoesqueleto do inseto, né? O exoesqueleto é a parte que dá a robustez do inseto. Os insetos são todos organismos, né? Eles são todos, vou mostrando aqui, invertebrados. O que dá essa rigidez no corpo, a capacidade desse inseto de caminhar, de reproduzir, de ter uma vida, é o exoesqueleto quitinoso, que dá essa estrutura para o corpo. O exoesqueleto, ele, então, dá suporte, proteção para o corpo. Ele também é formado aí, ele garante ali interferência também na condução de substâncias do exterior para o interior, como água e oxigênio. A gente vai estudar que toda a respiração do inseto é feito por estruturas que têm ligadas aqui na parte externa do corpo, né? Então, o exoesqueleto ele tem várias funções, principalmente aí de suporte do corpo, que vai delimitar o corpo, dar rigidez do corpo, proteger o corpo, garantir que toda a força gerada pela contração dos músculos sejam transferidas e gerado movimento do corpo desses insetos, né? A proteção, como eu falei, mecânica, química, inclusive tem alguns insetos dentro da mesma espécie que passam a resistir pela ação de um inseticida, que tem diferenças ali, nas diferenças no exoesqueleto, que garantem redução na penetração de inseticida, e ele vai conseguir sobreviver mesmo com a pulverização do inseticida. Também permite proteção do corpo da ação biológica, ação do clima, ação de micro-organismos no seu corpo. Evita a perda excessiva de água, também uma função desse exoesqueleto, sustenta os músculos e serve de ponto de ligação para asas, né, nos esqueletos que tem ligação das asas, das pernas, das antenas. Falando de formação, né, desse exoesqueleto, ele é formado por essas estruturas básicas que vocês estão vendo nessa ilustração aqui. É formado pela cutícula, né? Essa cutícula ela é dividida em epicutícula, é formada pela a exocutícula e a endocutícula, que é a camada mais superficial desse tegumento do inseto. A forma também, nessa cutícula, depois vem logo abaixo a hipoderme, e essa camada de células, né? E a membrana basal. Essa cutícula,
ela é trocada, né, pessoal? Nas equidízes é que ocorre a troca do exoesqueleto aí, tem essa troca. E todo um processo hormonal é produzido nessa troca para produzir um novo exoesqueleto e ter o desprendimento desse exoesqueleto antigo, tá bom? E para ter essa formação, as trocas de equidízes são importantes para possibilitar o crescimento do inseto. Como é uma proteção rígida, não tem como o inseto desenvolver se não ocorrer essas trocas, essas equidízes, tá bom? Aqui nós vamos falar das estruturas, a epicutícula, né? A epicutícula, ela é essa camada mais superficial da cutícula, ela funciona como uma barreira contra a perda de água, a desidratação desse inseto. Aí nós temos a procutícula, que é a camada logo abaixo, ela é composta de quitina, que dá essa rigidez ao exoesqueleto, né? É a presença da quitina que estabelece que o exoesqueleto tem essa dureza, essa rigidez e possibilite o inseto a caminhar, a ter toda essa composição firme, né, desse corpo todo formado, é a presença da quitina no exoesqueleto. Essa camada chamada de epiderme, ela é responsável pela formação de toda a cutícula. É aqui que passa o processo de produção do novo exoesqueleto. É todo um processo de ação hormonal, tá? A produção de um novo exoesqueleto é todo hormonal. Há vários hormônios, como o equidizônio, que é um hormônio que está associado ao processo de equidise, de troca desse exoesqueleto para possibilitar o inseto a crescer. Antes da gente finalizar, que já está dando nosso horário aqui, só lembrando, pessoal, que as equidízises ocorrem, por exemplo, nos insetos que são holometábulos, uma borboleta. As equidízises, elas ocorrem na fase larval. O adulto, a borboleta adulta, ela não sofre mais equidízise, tá? As equidízises ocorrem no inseto que tem o desenvolvimento hemimetábulo, por exemplo, o louva-a-Deus. Deixa eu pegar o louva-a-Deus aqui. O louva-a-Deus é o ovo, ninfas, adulto. Aqui é um adulto, as asas todas desenvolvidas, né? As equidízises do louva-a-Deus, ele ocorre nas fases ninfais. Ninfa 1 para ninfa 2, tem uma troca de equidízise. E essas equidízises, né, essas novas trocas, elas são nas células epidérmicas que produzem as enzimas que digerem as partes velhas da cutícula, e o material que formará, que é produzido também na epiderme, o material que vai formar um novo exoesqueleto. Tudo ocorre aí na epiderme, com uma ação de glândulas, né, produzindo hormônios de todo esse processo de troca, de equidise, né, deixando a velha exúvia e tendo uma nova exúvia, um novo exoesqueleto. Exúvia é aquela troca, aquela casquinha que às vezes você encontra, né, da cigarra, aquele velho exoesqueleto, e passa a ter um novo exoesqueleto para possibilitar o crescimento. Então, só queria deixar essa informação, que borboleta, pessoal, as equidízises ocorrem na fase larval. Adulto não sofre equidízise, tá bom? A borboleta, depois de formada, depois que ela sai lá da pupa, do casulo, né, ela não vai passar por mais nenhuma equidízise. As equidízises das borboletas são todas nas fases larvais. Assim também nos coleópteros, os besouros. Eles não sofrem equidízise na fase adulta, só na fase de larva. Eu finalizo aqui, então, o conteúdo de hoje. Amanhã nós continuamos. Temos bastante curiosidades e conhecimentos para a gente falar aqui, mostrar para vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham tido hoje, podem perguntar. Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas? Alguma curiosidade? Então, tranquilo, né, pessoal? Ninguém se manifestou? Então, nós finalizamos a nossa